Olá, professor, professora, seja muito bem-vindo. Você está no canal Voz e Vez do Professor. Aqui nós tratamos de assuntos ligados à educação de São Paulo. Se você faz parte da educação de São Paulo, o seu lugar é aqui com a gente. Venha fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal, ative os sininhos para receber as notificações. Bom, pessoal, nós estamos acompanhando a atribuição de aulas para o ano letivo de 2023. A SEDUC tem feito constantemente lives a respeito das atribuições. Mesmo que você não seja, hoje é para o pessoal efetivo, mesmo que você não seja efetivo, o processo não difere muito, tá bom? Então é bom você acompanhar. Então assiste a live aí. Beijão! Do ano passado, né? Então a gente não mudou nesse sentido. Manifestação de interesse, ela continua da mesma maneira ali intuitiva, né? Ele consegue visualizar o saldo, ele clica na disciplina que ele quer manifestar interesse e ao final do procedimento clica em salvar, realizou a manifestação de interesse. Muito bom, Luiz, obrigada. Então, como vocês puderam perceber, o sistema ele é bem simples. Ele é bem intuitivo, já uma tela após a outra, a gente acredita, né, até pelo que a gente ouve, que não há grandes dificuldades para manifestar interesse. Então, tudo que eu posso manifestar interesse dentro da minha habilitação, da minha licenciatura, neste momento, eu posso manifestar interesse para pegar essas aulas, tá? Então, eu fui pegando aqui algumas questões que foram chegando. A primeira em relação a isso que eu acabei de falar, né, sobre a habilitação, a licenciatura do professor. Algumas pessoas relatando que não está aparecendo as disciplinas, que ela tem de não específica, de correlata, as demais da disciplina dele, tá? Essa situação que estava acontecendo no sistema, a gente já resolveu. Então, se o docente entrar agora para manifestar ou para editar a manifestação que ele já realizou ontem e quiser colocar outras turmas, ele consegue, porque isso já foi resolvido. Então, se vocês entrarem agora na sede, tá? Vocês têm até hoje para manifestar interesse, porque segundo a portaria CGRH 22, aliás, essa é outra lembrança que eu queria fazer para vocês, que é sempre acompanhar o Diário Oficial, porque a gente está no meio do processo de atribuição e pode ser que, às vezes, aconteça de fazer uma adequação ou outra de uma portaria que a gente já publicou. Então, no caso da portaria 22, ela estabeleceu o cronograma. Então, ele está acontecendo e a manifestação de interesse ocorreu ontem e está ocorrendo hoje e não está tendo problemas. Então, quem não está conseguindo manifestar, dá uma conversada com a escola, que eles falam com a diretoria e passam com a gente, mas até então, está ocorrendo sem problemas. Muita gente já manifestou interesse, de ontem para hoje, tá? Então, assim, até desviei do assunto. A gente estava falando sobre o Portalnet e a formação curricular. Então, esse problema já foi resolvido, está aparecendo na manifestação de interesse, as demais turmas, as demais disciplinas, os demais componentes curriculares que o docente pode pegar. Então, se vocês entrarem na sede agora, vocês vão ver que isso já foi resolvido. Ok? Eu queria falar uma outra questão aqui, que alguém perguntou sobre o tutorial, Luiz, de manifestação de interesse. Esse bonitão que você passou aí agora, tem até na sede, né? Isso. Dentro da atribuição inicial, um menuzinho de tutoriais, a gente vai atualizar para vocês, né? Até por categoria, porque depois o sistema de manifestação de interesse, na verdade, continua o mesmo, né? Para todas as categorias funcionais, ele funciona da mesma forma e vai ser disponibilizado para vocês também. Então, não se preocupem, que a gente sempre passa esse material. De toda forma, toda live que a gente faz, a gente passa o material para as diretorias de ensino, que passam para as unidades escolares, que chegam até vocês também, tá? Então, os tutoriais estarão disponibilizados, né? Chegou uma outra pergunta aqui,
relacionada a se professor que tem a jornada integral, né, ou ampliada, que são as 32 aulas, se ele pode pegar carga suplementar. Pode, gente. Todo mundo pode pegar carga suplementar, tá? Todo mundo pode chegar a ter 36 aulas semanais, totalizando 44 horas semanais. Todo mundo, não importa se fez adesão à nova carreira, não importa se continua na carreira antiga, né? O pessoal chama de carreira antiga e nova carreira. Não tem problema. Todo mundo, todo docente que quiser pegar 36 aulas, consegue, tá? Está lá disponível na manifestação de interesse. Não tem limite, uma coisa legal também, né? Não sei se eu estava prestando atenção aqui no que você falou. Não tem limite de manifestação de interesse. Exatamente, pode manifestar. E aí, sempre pergunto, mas eu preciso manifestar exatamente no tanto de aulas que eu preciso, nas 32, ou na minha carga horária, que é menor? Não. Eu sempre vou manifestar a mais. Por quê? Porque acontece de eu não ser o primeiro classificado naquela disciplina. Então, se eu manifestar interesse e não vou ser a primeira a pegar ali, eu tenho que ter outras opções. Então, eu vou manifestar em tudo que eu puder. Exatamente. Lembrando que, por isso que a gente tem aquela funcionalidade de colocar a prioridade na manifestação. Assim, você pode manifestar no saldo, em todo o saldo da unidade escolar, né? Quando chegar naquela tela para confirmar a prioridade, você coloca lá em primeiro lugar aquelas que você mais deseja ter atribuído, né? Então, aí você coloca ali nas 10 primeiras, as que você mais tem vontade de ser atendido, né? E coloca, né, as demais onde você não tem aquela vontade de ser atribuído, né? Nesse sentido, por isso que a gente tem essa funcionalidade. Isso. Pessoal, tá chegando bastante perguntas, a gente está tentando aqui acompanhar tudo, tá? Veio uma pergunta bem interessante. Se vai continuar o acúmulo para quem é efetivo e quer continuar com o contrato, ou abrir um contrato, fez o banco de talentos. Continua a mesma coisa. A única questão a ser considerada é a questão de carga horária, para ver se vai viabilizar, vai compatibilizar os dois cargos. Cabendo a carga horária, continua. A gente quer mais é que tenha mais professor para pegar mais aula e as salas estarem todas completas, né? As aulas estarem todas atribuídas. Então, continua. Precisa só verificar a questão de jornada e carga horária se continua compatível, tá? Mas não alterou nada. Contanto que quem vai abrir contrato, quem deseja ser um professor categoria O, tenha realizado o banco de talentos, que ficou com a inscrição aberta eu não lembro o dia exato agora, mas ficou bastante tempo aberto. Eu sei que encerrou no dia 8 de novembro. Nós começou em setembro a inscrição, né? Ficou um tempão aberto. A gente fez aí a divulgação, muita gente se inscreveu, teve muita inscrição. E aí, para poder abrir o contrato, neste momento, né? Não tem cadastro emergencial nem nada, então é pelo processo seletivo. Então, quem fez, quem não fez nesse momento não vai fazer, vai esperar ano que vem, se for o caso de abrir cadastro emergencial, também a gente precisa saber ainda se vai ter essa disponibilidade, tá? Então, pode acumular, pessoal, tá? Chegou uma questão aqui, né, que eles estavam perguntando se nesse momento manifesta interesse também em nível de diretoria. É o seguinte, nesse momento, né, na etapa 1, fase 1, a gente está falando em manifestação de interesse em nível de unidade para docentes e efetivos, né? Então, assim, a respeito de todo o procedimento aqui da atribuição inicial, vocês têm que dar uma olhada na portaria CGRH 22, né, que lá tá tudo estipulado, né, o cronograma das fases dos docentes, da categoria que vai ser atendida naquele momento. Então, nesse momento, a manifestação de interesse é em nível de unidade escolar, né? Aí a gente tem a manifestação de interesse em nível de unidade e a atribuição em nível de unidade. Depois, manifestação de interesse em nível de diretoria de ensino e a atribuição em nível de diretoria de ensino. Mas na portaria 22, CGRH, está tudo especificado, tá, gente? Então, vocês pegam essa orientação diretamente da portaria.
Isso, Luiz, muito bem. Chegou outra questão aqui, vocês estão perguntando muito sobre a TPI. Eu não sei especificamente qual seria a questão sobre a TPI, né? O ATPI é aquela aula reservada para o planejamento individual que o professor faz para as aulas que ele está ministrando, né, os componentes curriculares dos itinerários formativos. E aí tem uma totalidade de ATPI a que ele tem direito de acordo com o que ele teve atribuído de itinerário formativo. Então, eu não lembro de cabeça exatamente a totalidade agora, né, porque mudou do ano passado para esse ano, mas existe, né, até 3 ATPIs. Isso vem junto, gente, eu não manifesto no ATPI, eu manifesto no itinerário formativo. Na hora de atribuir, o diretor de escola, a comissão da diretoria de ensino, vai observar a quantidade de itinerário formativo que eu peguei e vai ver na totalidade da minha jornada ou da carga horária, vai fazer a matemática certinha ali, porque o ATPI, ele entra automaticamente. Então, eu não manifesto interesse no ATPI. E acho que isso é uma coisa bem legal de deixar clara, porque causa bastante dúvida. Então, por exemplo, gente, é só um exemplo. Eu tenho uma jornada integral de 32 aulas. Eu peguei 10 itinerários formativos. Eu vou ter direito a 3 ATPIs. Então, nas minhas 32, o meu diretor, ele vai me atribuir 29. Por quê? Porque vai entrar automaticamente os 3 ATPIs. Então, eu acho que tá todo mundo orientado, desde o ano passado, já quando teve já a inserção dos itinerários formativos na atribuição, de que é dessa forma que ocorre. E aí estão perguntando se vai continuar para o ano que vem. Está na matriz, os itinerários formativos foram coletados, estão na matriz, estão publicados, e até então, a informação que a gente tem é que vai continuar. Então, eu não sei qual outra dúvida seria, me desculpe, mas até o que a gente sabe informar vocês é isso. Vai ter, continua, e ele não tem o ATPI na manifestação de interesse, tá? Ele é o próprio sistema é que traz esse mecanismo automaticamente, tá? Por isso que não está lá na manifestação de interesse, mas ao selecionar, né, na manifestação os itinerários formativos, ele vem automaticamente, tá? Então, não se preocupem, porque ele está lá, certo? Uma bem legal que chegou aqui também, que eu consegui pegar aqui no meio, é se o professor que está na PEI, ele precisa manifestar interesse. Não precisa, gente. O professor que faz parte do programa Ensino Integral, ele é uma atribuição de forma diferente das escolas de tempo parcial, das escolas regulares. Ele passa por um credenciamento, onde ele é alocado em uma unidade do programa. Significa que ele está já lá dentro do programa. Então, se eu estou dentro do programa, eu não estou na escola regular. Eu tenho uma designação fechada, são 40 horas semanais. É uma outra situação, ela é diferente do processo de atribuição. Então, se eu fui para o PEI, se eu sou do PEI, eu não vou atribuir aula nesse momento, eu não vou manifestar. Então, eu não vou participar desse processo. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, tá? Se eu fui alocado, se eu fiz o credenciamento, se eu permaneci numa unidade escolar que vai virar PEI em 2023, eu não vou participar do processo agora, porque eu já fiz uma opção, eu já optei estar na escola PEI. Então, nesse momento, eu não vou optar por participar da atribuição também, porque são 40 horas já, tá? Então, acho que isso acho que esclareceu para vocês, né? A live ficará gravada? Ficará.
Todas as lives que acontecem no Centro de Mídias, acredito eu, elas ficam gravadas no repositório. Então, deem uma acessada no repositório. Não é no mesmo dia, acho que às vezes é no dia seguinte ou em 2 dias, mas fica gravado. Então, todas as informações que a gente fala aqui, elas também ficam gravadas para vocês. Vocês podem ter acesso, tá? Então, é só acessar o repositório do Centro de Mídias. Exatamente. Mandaram uma pergunta aqui também, né, falando a respeito do candidato à contratação do Banco de Talentos, né, quando que ele terá acesso à sede. Então, mais uma vez, reforçando aqui, né, que o cronograma de atribuição inicial, né, para o ano de 2023, ele foi aqui definido e estaria, né, CRH 22. Então, lá vocês conseguem checar lá, né, que na etapa 1, fase 7, é o dia dos contratados e candidatos à contratação manifestarem interesse, né? Lembrando que a classificação do Banco de Talentos sai agora no dia 2. Né? Ai, boa questão, né? E então, lá na fase 7, né, aqui é do dia 26 ao dia 30, ele vai estar manifestando interesse. Exato, até é legal colocar aqui para vocês que falaram aqui, falem um pouquinho do Banco de Talentos, do processo seletivo. O processo seletivo está finalizado, pessoal. Começou lá em setembro, tivemos várias etapas, e neste momento ele está encerrado, sendo que, hoje é dia 1º, né? Isso. A classificação, ela vai ser disponibilizada amanhã, dia 2 de dezembro. Então, até essa semana, o final da semana passada, eu não lembro o dia exato agora, teve o recurso do PPI, tá? Que é aquela pontuação diferenciada para quem é preto, pardo, indígena, né, conforme a legislação. Teve o recurso para quem teve um indeferimento do PPI, saiu o recurso, está disponibilizado lá na plataforma Banco de Talentos. Quem puder acessar, tiver interesse, quiser acessar, pode entrar lá no Banco de Talentos, já está disponibilizado, e amanhã sai a classificação, tá? Dentro dessa situação, todo mundo que fez o Banco de Talentos vai ter um perfil de acesso na sede para manifestar interesse, tá? Isso a gente vai falar mais para frente também, quando for a fase de manifestação de interesse e atribuição dos candidatos à contratação. Tá? Mas já está tendo muita ansiedade por conta desse assunto, porque muita gente tem perguntado já para a gente, mas eu não consigo acessar a sede, está bloqueado, aconteceu alguma coisa com a minha inscrição. Não aconteceu nada, porque a classificação nem foi divulgada ainda. Então, vocês vão ter acesso, quem é candidato à contratação, quem é professor contratado já dá aula, já tem acesso à sede. Quem é candidato à contratação e vai abrir contrato, vai ter acesso. Então, aguardem, pessoal. Ninguém vai ficar sem acesso à sede. Todos serão orientados. Vai sair comunicado, portaria, vai sair orientação na plataforma Banco de Talentos. Teremos mais lives. Vai ter tutorial de acesso. Então, ninguém vai ficar sem acesso à sede, tá? Então, vai ter essa migração ainda, mas aguardem, porque tudo tem seu tempo, tá? Agora a gente está na primeira fase da atribuição dessa etapa, que é dos efetivos. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, tá? Deixa eu ver se eu peço com mais uma aqui. Tem uma professora que perguntou se nesse momento ela pode manifestar interesse em outras unidades escolares. Este momento, pessoal, que é a fase 1, da etapa 1, é o momento de atribuição na unidade escolar. Então, todo efetivo, ele tem a sua unidade escolar. Todo mundo tem uma unidade de classificação. Nesse momento, é atribuição na minha unidade de classificação. Então, a minha manifestação de interesse vai ser para constituir a minha jornada dentro da minha unidade. Todo docente efetivo tem que ter a sua jornada constituída. Todo docente efetivo. Então, neste momento, a jornada vai ser realizada dentro da minha unidade escolar, tá?
Então, depois vai vir a fase de atribuição em fase de diretoria de ensino, depois dos docentes não efetivos, depois dos contratados e candidatos à contratação. Nesse momento, é na minha unidade escolar. Foi exatamente como ocorreu no ano passado. Não teve alteração. A única alteração que teve em relação às fases foi a de transferência de diretoria de ensino para o docente não efetivo, para os Fs. É a única diferença que teve. No ano passado, foi a mesma ordem a atribuição. Então, é isso. Não teve diferença, tá? E é assim, ó, como ter login para entrar na sede pela primeira vez. Então, aqui tem o depende, né? Porque depende de qual que é esse perfil de acesso. Se já é docente, né, contratado, né, ele faz o login lá utilizando o RG e mais uma senha de acesso. Se ele não lembra a senha, ele faz todo o procedimento de recuperação de senha, né? No caso do pessoal que são os novíssimos, né, que eles estão ingressando, eles utilizarão a mesma senha que eles fizeram lá na plataforma Banco de Talentos. Mas para esse momento da atribuição que nós estamos falando de efetivos, todos eles já têm acesso à sede. Se não lembra a senha, tem que fazer o procedimento de recuperação de senha, que é como qualquer outra plataforma online. Você vai lá, coloca esqueci a senha, aí ele vai pedir algum documento, né, para validar, então você vai colocar o CPF e a data de nascimento, aí ele vai mandar a mensagem assim, enviamos um link de recuperação de senha para o seu e-mail cadastrado. Então, o docente ele tem que ter acesso a esse e-mail também, né, para poder estar fazendo essa recuperação de senha. Se ele não tem mais acesso a esse e-mail, aí ele tem que entrar em contato com a diretoria de ensino, pedindo atualização dos dados cadastrais, para colocar um e-mail lá que ele tem acesso, para fazer esse procedimento de recuperação de senha, né? Então, todos os dados eles devem estar atualizados. E é legal lembrar, assim, quando eu faço um cadastro, qualquer cadastro, e eu coloco um e-mail que eu tenho acesso. Porque a gente recebe muito, e vocês na diretoria também recebem muito e-mail de acabou de acontecer o processo seletivo, né? E já tem gente que 2 meses depois já não tem mais acesso ao e-mail que cadastrou. Então, quando ocorrer a inscrição, é importante a gente ter sempre os dados atualizados, celular também, né? Exato. Telefone celular também, às vezes a pessoa acaba mudando bastante de celular. Deixar atualizados os dados, gente, porque depois a gente precisa contatar esse professor, é uma coisa tão importante, às vezes eu preciso falar com ele ali na hora por conta da atribuição, que é para ele, e não consegue contato. Então, a gente sempre bate nessa tecla para deixar tudo atualizado, especialmente celular, que dá, eu mesma consigo, você consegue, qualquer pessoa que tenha acesso à sede, consegue lá atualizar o a qualquer momento, a alteração já é realizada na hora. Então, a gente sempre pede para se atentar, em relação a esse assunto, né? É tão importante, às vezes, na hora da atribuição, ali, aquela loucura que acontece, fala daqui, fala dali, tá atribuindo, alguém tá ligando, não consegue falar com o docente, às vezes, tanta gente é prejudicada por conta disso. Então, é importante, pessoal, tá? Tá sempre com os dados atualizados. Veio uma pergunta, gente, se que está designado como CGP, como COI, essas outras funções dentro da escola, se eles vão conseguir pegar a carga, manifestar na carga suplementar aquelas 4 aulinhas para chegar nas 44 horas. Nesse momento, eles não vão conseguir manifestar, tá? Não tá compatibilizado isso no sistema neste momento. Então, lá na atribuição, quando começar durante o ano, é que a gente vai orientar vocês quanto a isso, tá? Então, eu vejo que chega bastante pergunta quanto a isso, mas neste momento, não. Neste momento de atribuição inicial, quem vai pegar a carga suplementar de 4 aulas, dando 36 aulas semanais, 44 horas, são os professores que estão em sala de aula, tá?
Nesse sentido, eu queria até falar aqui, que também perguntam muito, sobre os projetos. Acabou os projetos? Não acabou os projetos. Os projetos continuam, nenhum foi revogado. Só que, neste momento, está acontecendo a atribuição das aulas. Então, neste momento, vai todo mundo ter aula atribuída. O foco é esse, gente. O foco é o aluno tendo aula. Então, vai todo mundo ter aula atribuída nesse momento, tá? A gente precisa se acalmar um pouco em relação a essa questão, tá? Está acontecendo a atribuição para as aulas, né, Luiz? E a atribuição dos projetos, ela está prevista só para o final da atribuição, é lá na etapa 2, ainda nem saiu a portaria e o cronograma para isso, tá? Alguns projetos muito específicos, conforme já foi colocado em portaria, publicado em Diário Oficial, alguns projetos tiveram recondução desses docentes, mas não foram todos. Então, é legal dar uma olhadinha para ver quais estão aptos a terem essa recondução. Isso já aconteceu, isso já está publicado, tá? Então, nesse momento, se você não está reconduzido no seu projeto, vai acontecer a atribuição de aula, e essas aulas vão ser atribuídas, tá? Chega uma questão aqui, que eles colocaram assim, né, de quanto tempo será esse novo contrato? A legislação vigente no momento, né, ela coloca ali... A 93, isso, a 2009, e suas alterações. Isso, exatamente, ela coloca ali o tempo de 3 anos, né, para esses contratos, né. Então, isso se mantém, até o momento, essa é a validade desses novos contratos que surgirão. Chegou uma outra questão aqui que complementa algo que eu já tinha comentado, né, que eu acho que eu não tinha entendido direito a pergunta e tinha respondido a respeito da manifestação dos candidatos à contratação, porque além do dia que eles vão acessar a sede para fazer a manifestação de interesse, eles também terão acesso à sede para fazer a opção de carga horária, né? Então, alguém complementou aqui no chat, eu acabei perdendo a mensagem, porque eles também vão poder entrar na sede, né, para colocar lá a opção de carga horária deles para fins de classificação, né? Porque agora a gente está levando em consideração esse item também para classificar, né? Eu acho que é de 8 a 16, né, que eles vão estar podendo entrar na sede, né, com perfil candidato à contratação, que a gente vai migrar lá da plataforma Banco de Talentos para dentro da sede, e aí eles vão estar fazendo a opção de carga horária, da mesma maneira que os docentes, eles fizeram, né, num pequeno período ali para fazer a opção de jornada e tudo mais. É a mesma maneira, eles vão conseguir entrar só para selecionar lá a opção de carga horária, para a gente gerar a classificação e começar, então, com a manifestação de interesse e atribuição, que é da fase 7. Então, só um adendo aqui à informação que eu havia passado. Eu queria só fazer uma lembrança aqui para vocês sobre... Eu acho que eu já até falei aqui na live hoje, sobre acompanhar as publicações que saem. Então, eu vi perguntando aqui sobre legislação. Pessoal, o que rege o processo de atribuição é a resolução SEDUC 85 de 2022, foi uma resolução que saiu, né, resolução SEDUC de 7 de novembro, então uma resolução recente. Ela tá regimentando uma lei complementar também que saiu, né, que é a 1374, então é importante, quem não costuma acompanhar muito a legislação, dar uma olhadinha, saber o que trouxe de diferente, que foi pouca coisa, mas teve algumas alterações que foram grandes, tá? E a portaria CGRH 22, também, de 22 de novembro, que colocou o cronograma, as etapas e alguns critérios para o processo de atribuição. Então, é interessante vocês acompanharem, porque, mesmo a gente falando, às vezes fica alguma dúvida, né? Então, é legal dar uma lida para poder esclarecer a questão de vocês, tá? Posso falar? Aqui, é que chegou uma questão aqui, eu acabei perdendo já, porque a pessoa estava falando que ela foi manifestar interesse e ela não estava conseguindo visualizar a quantidade de turmas, né? E aí, o que eu estava pensando, né? A gente começou essa live e a gente estava com, acho que, 800 pessoas, né? Quando eu estava passando o PPT
com o passo a passo da manifestação. Aí eu estou pensando aqui, uns 10 minutinhos antes de acabar, eu repasso, né? E aí eu paro nessa parte ali da tela do saldo com a manifestação, que aí eu passo novamente ali as colunas com as informações, que vai responder essa questão desse docente que perguntou aqui. Eu acabei perdendo o nome, né, porque está entrando muitas questões aqui, e aí a gente frisada ali para ela entender onde é que fica o campo ali, contando com as turmas disponíveis no saldo, tá? Isso. Estão perguntando sobre a classificação dos efetivos. Gente, a classificação, todo mundo que está manifestando interesse está classificado, porque dentro de cada unidade escolar eu tenho aqueles docentes e todos eles estão classificados, tá? Então, todos estão classificados, não tem docente que não saiu na classificação, ok? Se você está manifestando interesse, você está classificado na sua unidade escolar. Exatamente. Se você não estivesse, não estaria nem conseguindo manifestar interesse, porque não estaria constando na escola, tá? Lembrando que quando você está manifestando interesse, vai estar aparecendo uma unidade, né? Unidade de ensino, uma unidade escolar, que é onde você está classificado, né? Então, é lá que você está manifestando interesse no saldo. É de lá que ele puxa a informação, ele puxa da classificação, né? Então, você está classificado naquela unidade. Isso. Tem algumas questões aqui que eu estou vendo, gente, assim... A gente faz a live falando o processo, né, como é operacionalizado o processo de atribuição, manifestação de interesse, a questão do sistema e dúvidas recorrentes à legislação, dentre outras. Tem algumas coisas aqui que são, a gente está vendo o que vocês estão escrevendo, mas são bem específicas do pedagógico, a gente vai buscar saber e esclarecer para vocês, tá? As diretorias estão sempre em contato com a gente, mas são acredito que definições que vão ser disponibilizadas para vocês ainda, tá? Então, a gente pede um pouquinho de paciência também, tá? Docentes que são bacharel, já tem data para atribuir aulas? Os bacharéis, que são os qualificados, eles participam na fase dos qualificados, na etapa 2. Toda a etapa 1 da atribuição, que é essa que foi disponibilizada agora, que está acontecendo agora, que está na portaria 22, ela é para os docentes habilitados. Então, o bacharel, ele vai participar, vai continuar, ele continua qualificado para ministrar as aulas, mas não vai ser nesse momento, tá? Vai ser na etapa 2, conforme está na resolução 85. Então, aguardem, vai ter cronograma, vai ter portaria, vai ser disponibilizado para vocês. Tenham um pouquinho de paciência, tá? Bom, eu acho que eu vou passando o PPT novamente, então, que a gente está aqui há 10 minutinhos, tá no finzinho, né? Para o encerramento da nossa live, nossa orientação de hoje. Eu vou estar passando o PPT aqui para dar uma revisada com vocês. Aqueles que conseguiram ver, né, essas informações no começo ali, vai dar um reforço ali. Quem chegou depois que eu passei o PPT vai conseguir ter um contato aqui com a parte do sistema, né, de manifestação de interesse. Então, vamos lá, vou estar passando aqui já do começo, aqui, ó. Então, a manifestação de interesse, ela ocorre na sede, né, lembrando que a gente faz o procedimento todo online, ele deve acessar ali sede.educacau, sem ser cedilha, sem acento, .sp.gov.br. Próximo PPT. Acessando a sede, ele deve checar ali o perfil de acesso que ele tem no sistema. Então, os docentes, a grande maioria dos docentes, eles vão estar logados como professores, né, e aí já estarão aptos a estar manifestando interesse, e alguns docentes que estão afastados e designados, eles não vão ter esse perfil de professor, mas vão estar conseguindo realizar esse procedimento de manifestação de interesse, utilizando esse perfil designado ou afastado. Então, não tem problema, não está ali como professor, ele vai conseguir também ter acesso ao menu e manifestar interesse. Próximo slide, por favor. Então, lembrando aqui que a manifestação, né, ela ocorre ali no menu do lado esquerdo do sistema, atribuição inicial, aí ele vai expandir o menu e vai clicar ali em manifestação de interesse. Nessa tela aqui, conforme a gente tinha orientado no começo, a gente tem ali também o acesso aos tutoriais. Ali é onde a gente disponibiliza, né, esses passo a passos, esses tutoriais de acesso, né, tanto para manifestação, para outras funcionalidades da sede. No caso, como a gente está falando de
efetivos, né, manifestação de interesse, no perfil deles eles vão ter acesso ao tutorial de manifestação. Então, dando continuidade, ele clica na manifestação de interesse e aí vai aparecer a tela para ele selecionar o vínculo, né? Lembrando também que docente efetivo que possua 2 vínculos como efetivo vai estar aparecendo aqui também, né? Ele deve clicar no vínculo e realizar todo o procedimento com ambos os vínculos, né? O exemplo que eu peguei aqui, ele não tinha esse acúmulo, então só aparece um cargo, né, aqui como efetivo. Então, clicando em selecione, a gente vai para a próxima parte aqui, que é da indicação aqui se deseja carga suplementar ou não. Então, aqui é importante porque se ele sinaliza que sim, ele vai indicar lá na frente para o diretor da unidade escolar ou coordenador de organização escolar se ele deseja carga suplementar. Então, aqui ele seleciona que sim, e se sim, ele coloca a quantidade que ele deseja de carga suplementar. Aí ele confirma e vai para a próxima parte aqui da manifestação. Próximo slide, por favor. Aqui ele vai checar os dados pessoais dele, né? O nome, o telefone, a diretoria, a unidade de classificação, os documentos e disciplina de concurso. Lembrando que aqui a gente tem um botãozinho aqui para atualizar o número de telefone, né? Então aqui, caso o número esteja desatualizado, é bom ele dar uma olhada lá e atualizar, porque isso também facilita para toda a realização dos procedimentos. Então, checou aqui, ele já consegue ali visualizar, né, a diretoria de ensino e a unidade escolar. Aqui ele manifesta interesse, tanto no saldo anual, que é formação geral básica, tanto no saldo semestral, que é itinerários formativos. E aí até, né, é sempre importante a gente falar, gente, a questão da manifestação de interesse nos itinerários formativos. Os itinerários formativos são semestrais. Então, além de manifestar interesse nas disciplinas que são anuais, essas semestrais, eu tenho que tomar todo o cuidado de não pegar tudo no primeiro semestre. Senão, no segundo semestre, eu não vou ter as minhas aulas. Então, eu tenho que me atentar a isso. Quantidade do primeiro semestre também está lá disponibilizada para pegar no segundo semestre. Precisa observar, gente, isso é muito importante. Tem que estar manifestado o interesse no segundo semestre. Isso, nossa, isso é um detalhe, mas que faz total diferença. Exatamente. Então, lembrem de manifestar no segundo semestre. A gente não trava o sistema, né, se por conta da manifestação, mas a gente coloca pop-up, coloca a lembrança, deixa lá a mensagem para vocês falando para não esquecer de manifestar no segundo semestre, tá? Então, é bem importante sempre pensar até pela constituição de jornada de vocês, tá? Isso aí. Então, dando continuidade aqui, né, ele seleciona aqui se ele vai querer, no momento, manifestar aqui no saldo do anual ou do semestral. Próximo, por gentileza. Aqui a gente frisa, né, a questão de selecionando anual, ele vai observar ali, né, a formação geral básica, né, do saldo ali daquela unidade escolar, e selecionando o semestral, ele vai conseguir conferir ali o de itinerários formativos, né. Próximo, por favor. Então, aqui é aquela tela que veio uma pergunta falando a respeito da quantidade de turmas, né, que a pessoa foi manifestar interesse e não estava conseguindo visualizar. Essa tela aqui, ela aparece dessa forma para todo mundo que consegue manifestar interesse, né, porque o sistema é um só para todos esses perfis que manifestam. Então, aqui a gente consegue checar, né, todas essas informações, né, aqui nessa tabela de manifestação. Então, a gente vê ali a unidade escolar, né, que como a gente está falando em nível de unidade, sempre vai estar a mesma, que é a unidade de classificação. A gente tem o campo ali disciplina, a gente tem o campo semestre, que é onde indica se é anual ou semestral, o turno, o tipo de ensino e a quantidade de turmas. Então, é bem nesse primeiro numerinho que aparece ali, né. Nesse exemplo que eu coloquei, aí vocês estão vendo 12 turmas. Então, aí a gente tem a quantidade de aulas livres, expansão, se já tem algum professor que já manifestou interesse nessa aula, tudo isso você consegue ver aí. Lá na última coluna, que é a coluna manifestar interesse, é onde tem aquela
chavinha seletora ali, que é onde o docente vai estar clicando se ele deseja manifestar interesse naquela disciplina ou naquele componente curricular, né? É essa última coluna. Então, ele pode manifestar interesse em todo o saldo, né? Você vê que tem essa caixinha para cada disciplina ali, cada componente disponível, ele vai conseguir estar clicando. Desculpa, Luiz, te interromper de novo, só lembrando, a gente falou no início da live, e talvez algumas pessoas ainda não estivessem presentes, que a questão da formação, né, de que algumas disciplinas não estavam aparecendo, isso já foi solucionado. Então, quem manifestou ontem, e não estava lá tudo que a pessoa pode dar aula, hoje, se entrar e colocar editar manifestação, eu consigo editar as minhas manifestações, eu consigo tirar, eu consigo colocar novas. Exatamente. Então, acessem a sede, acessem a manifestação de interesse e façam os apontamentos, as manifestações que vocês desejarem. O sistema está funcionando, está aberto e é para manifestar mesmo, né? Bem lembrado, exatamente, né? Então, vocês conseguem, no período, se a gente está dentro do período de manifestação de interesse, vocês conseguem manifestar a qualquer momento desse período e também entrar para fazer alguma edição dessas manifestações, né? Essa funcionalidade, ela está lá no mesmo submenu da atribuição inicial. Então, vocês acessam lá, atribuição inicial, editar manifestações de interesse. Então, vocês clicam lá, é o mesmo procedimento, seleciona o vínculo, aí ele vai abrir tudo aquilo que já foi manifestado nessa fase, né, em nível de unidade, e vocês podem alterar, podem excluir, podem adicionar, podem mudar se desejam carga suplementar ou não, podem mudar a ordem de prioridade na manifestação, vocês conseguem fazer tudo isso, lembrando que ao final tem que clicar em salvar para salvar todas as informações. Então, voltando aqui no PPT, a gente tem essa tela aqui, que é a tela onde a gente manifesta interesse, né? A gente seleciona ali os componentes curriculares que a gente quer manifestar interesse, e abaixo a gente clica em confirmar. Aí ele vai levar para aquela tela onde a gente vai selecionar a ordem de prioridade dessas manifestações e também, se for necessário, excluir algumas delas, né? Então, é aqui que a gente finaliza a manifestação de interesse. Depois de alterar ali a ordem de prioridade daquilo que vocês acham pertinente, excluir, você finaliza aqui. Clicando em salvar, ela aí finalizou todos os procedimentos. Então, basicamente, é isso, né? A gente mostra aqui novamente para vocês como realiza os procedimentos de manifestação de interesse, né? Vocês veem que é um procedimento simples, que ele é intuitivo, não demanda muito tempo ali para estar fazendo esse procedimento, basta ter acesso ali à internet, conseguir, né, acessar, porque tem aquela questão do pessoal que não lembra a senha e tudo mais, conseguiu acessou a funcionalidade, clicou lá no vínculo, manifestou interesse, salvou, finalizou. Certo? Perfeito, Luiz. Pela hora, né, falta aí 1 minutinho para acabar a live. Só lembrando também, gente, que a sede ela ficou aberta até o dia 4 de novembro e muita gente aproveitou para atualizar os dados, porque além do período de inscrição que vocês fizeram, ela ficou aberta para eu atualizar aquilo que eu já tinha colocado. Então, eu vi algumas perguntas aí sobre artigo 22, por exemplo. Se no momento da minha inscrição eu não optei pelo artigo 22, no momento da atribuição do artigo 22, que é na fase 3, tá? Eu não vou ser atendida, eu não vou ter designação pelo artigo 22, porque eu não fiz esse apontamento na minha inscrição. O artigo 22, ele é feito com base no que eu coloquei na minha inscrição. Aquilo que eu não coloquei, eu não vou ser atendida. Por quê? Porque eu não solicitei, tá? Então, observem o cronograma de atribuição para verificar o cronograma das etapas, né, que vão acontecer, das fases da atribuição, e tá tudo lá. Tudo que a gente coloca, né, os critérios, os prazos, está tudo em portaria, está tudo publicado. Então, acompanhe o Diário Oficial, pessoal. Vai sair amanhã a classificação também do Banco de Talentos. Então, aguardem. As coisas estão acontecendo, né? Está tudo caminhando e está tudo
ocorrendo bem para que todo mundo possa ter as suas aulas atribuídas, tá? Exatamente. Queria agradecer a todos vocês, né, pela presença e pela parceria. Estamos com 1.500 pessoas acompanhando, então a gente espera que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês, né? Às vezes parece que é mais do mesmo, mas tem muita gente que se pergunta porque ainda tem dúvida, então a gente esclarece. Chegou muita dúvida, a gente não consegue aqui na live falar de todas as dúvidas, mas a gente vai continuar fazendo live, tá? Claro, algumas são muito específicas para a escola e para a diretoria. Quando é fase de manifestação de interesse, quando é fase dos docentes, a gente vai voltar para conversar e esclarecer as coisas para vocês, tá? Então, assim, hoje a gente se despede agradecendo, é a fase dos docentes efetivos, e a gente volta, gente, para os docentes novamente quando for a próxima fase, tá? A gente agradece, espero que tenha sido claro, e estamos aí à disposição, como sempre. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa tarde. Obrigada.